Se você morasse no Brasil e ganhasse seus 50, 70, 90 mil reais, você largaria tudo isso para ir morar nos Estados Unidos? Deixar de ter os melhores médicos, deixar de morar nos melhores bairros, deixar de ter acesso a coisas que quase ninguém no nosso país tem, essa vida totalmente confortável, para apenas viver o sonho americano? Bem, hoje a gente vai falar de uma atriz muito famosa que fez Chiquititas e que ela tentou fazer isso e no final, ela acabou passando por dificuldades financeiras. Vamos entender? Provavelmente, se você é uma pessoa muito mais velha, você não deve conhecer ela, porque ela é uma atriz recente. Essa daqui é a Gabriela Saraiva, e ela fez uma personagem de Chiquititas. Se você tem um filho, provavelmente você deve saber, ou se você tem até os seus 22 anos, você deve ter visto ela na TV. Então, vamos ver o que aconteceu nessa mudança dela para os Estados Unidos? A gente acha que eu sou rica porque eu sou atriz e moro nos Estados Unidos e meio que desmerecem assim toda a minha história sem nem saber. Então eu chamei a minha mãe Tô aqui, gente. pra contar um pouco das coisas lá no começo. Minha mãe nasceu e foi criada na Vila Nova Cachoeirinha, periferia de São Paulo. E quando a Gabi nasceu, eu namorava um rapaz, ele era carioca e militar na época. Morava no Rio de Janeiro, né? Morava no Rio de Janeiro. E eu já queria morar no Rio de Janeiro por conta dos meus avós, que eram cariocas. Então eu tinha esse sonho e resolvi comprar um apartamento e dei 25 mil reais de entrada, na época, 20 anos atrás. E aí, a mulher que tava vendendo o apartamento, Darília, né? Darília roubou o dinheiro da minha mãe e falou: não quero mais vender o apartamento. desistiu, simplesmente desistiu. A gente botou na justiça, tá 20 até anos hoje. na justiça. 25 Muito bom, já começamos com uma pessoa, né, sendo roubada. Muito bom. mil reais naquela época, convertendo, hoje seria o quê? Muito, né? Um terço do A apartamento. gente tá na justiça até hoje. Minha mãe venceu, Cara, um terço, 25 mil reais há 20 anos atrás, eu chutaria que valeria no mínimo, hoje em dia, uns 150 mil, assim, no mínimo. Muito por baixo. só que ainda não ganhou dinheiro. Mais alguma hora vai, né? E E vai crescendo. eu tinha também uma loja, quando a Gabi nasceu, eu tinha uma loja de ferragens. vidraceiro, né? Uma coisa assim. E eu acabei vendendo para duas pessoas da minha família e acabei também ficando sem receber o dinheiro. Depois desses golpes todos, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio de Janeiro pagando aluguel. E daí minha mãe me ajudou a comprar um apartamento. E eu arrumei um namorado. E o namorado me deu outro golpe. Engravidei logo na sequência do namoro. Gente, não façam isso. Caramba, coitada dessa mulher, é só golpe atrás de golpe atrás de golpe. Coitada. Gente, e eu lembro, né? Porque eu já era um pouquinho mais grandinha. O cara traiu ela enquanto ela tava grávida. Era assim, o caos. Às vezes a própria mulher já ligou e eu atendi, tipo. Eu lembro disso. Foi horrível. Ele ficou com o seu carro, né? Ele ficou com o meu carro, acabei ficando com o apartamento e vendia trufa nessa época. Sim, gente, era muito gostoso, mas também era bem duro. Minha mãe passava madrugada, às vezes ia a tia Cida, a tia André, né? Não ia algumas pessoas te ajudar quando era encomenda muito grande. Eu comecei a vender trufa no Aterro do Flamengo com a Gabi e Guilherme bebês, assim, no carrinho, 2 bebês no A gente carrinho. também ia pro Senac e pra uma escola pública que tinha do lado de casa pra vender. Eu e meu irmão, a gente ia junto e a minha mãe falava assim: se vocês se comportarem, eu vou dar as trufas que sobrarem pra vocês. Só assim, né? Pra criança se comportar. Não, daí a Gabi resolveu que queria ser atriz, e daí chegava no Senac, ela apresentava os monólogos. Ela falava, eu vou apresentar meus monólogos. E as pessoas ficavam com dó e acabavam comprando muitas trufas. E cada lugar que eu ia pra Gabi... O curioso plano de como vender trufas. Coloca o seu filho para ser humilhado no meio dos locais e as pessoas vão sentir tanta pena que vão comprar o seu produto. Fazer teste, eu levava uma linha de trufas, então tinha clientes que eram produtor de elenco, tudo que já compravam. E daí chegou um dia que, depois de tanta determinação dela, ela acabou entrando pra novela Avenida Brasil. E a minha mãe foi convidada pra fazer trufa pra novela. Eu não sei o que era, um evento, tipo um casamento que precisava. E muitas das comidas são reais. E aí, quanto se lembra a quantidade? Trufa, acho que eu vendi 100 trufas pra... 100 trufas pra produção. Eram trufas na casquinha do sorvete. É muito bonitinho, muito gostoso. Eu fiz a Avenida Brasil, mas tem gente que acha assim, nossa, a pessoa fica rica na primeira novela. O salário é baixo e aí cada novela vai aumentando Era, eu acho que 2 mil reais o salário, pra trabalhar o mês inteiro. E a mãe tem que parar meio que de trabalhar para ir com a criança. A criança não pode ir sozinha, é obrigado o pai ir junto. E eu
só tinha minha mãe, não tinha um pai e uma mãe. Então, não existia esse negócio, assim. Então, A tia Cida pegava o Guilherme na escola e eu corria pro Projac com ela e assim foi a gravação. eu lembro que teve um evento de Avenida Brasil que eu não tinha roupa de festa pra ir. Eu não lembro se foi a tia Cida. Tia Cida parcelou um vestido da Pituchinhos É. pra eu conseguir ir na festa apresentável. Curte pra parte 2, senão o vídeo vai ficar parecendo um documentário. Faz isso, vai. Bem, aqui ela já tá contando as histórias dela, né? Pelo visto, essa mãe só levou na vida, porque, meu Deus do céu. Ela dá oi pra uma pessoa, essa pessoa já passa a perna nela. E daí vai começando a parte que ela vai adentrando na novela. Porque aqui, gente, ela tá contando não só a parte dos Estados Unidos, ela tá contando como que aconteceu pra chegar até lá, né? Porque, obviamente, todo mundo acha que ela é rica. E assim, pobre, 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 quando você já tá na sua segunda, terceira novela, você já não é mais, né? Você já ganha uma boa grana. 2 da nossa história. E agora ela falou que vai deixar eu falar. Então, gente, Graças a Deus, porque ela não calava a boca. ela terminou a Avenida Brasil e a gente continuou na mesma, eu vendendo trufas e morando no mesmo lugar. Daí ela ficou muito ansiosa, que ela ficou um mês desempregada. Você lembra disso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, gente. Desde criancinha. Roeu o dedo todo, foi parar na Miú, no hospital lá perto de casa, por ansiedade. E logo veio o teste de Chiquititas. Só que, antes do teste Chiquititas, eu tinha sido chamada pra fazer uma peça numa festa de aniversário que eu ia ganhar R$300. E eu falei, mãe, eu não posso perder R$300, como assim? Pra ir fazer um teste, que eu não sei nem se eu vou passar. Exato, só que aí a minha mãe falou, Gabi, mas essa pode ser uma grande oportunidade pra você e você ganhar mais que R$300 se você passar. Aí eu comecei a pensar, vi que realmente era verdade, mas fiquei bem triste, porque eu já tava ensaiando com o pessoal e tal, né, mãe? Mas daí eu falei, ok, vamos pro teste. Vamos pro teste. Até o produtor da peça falou, Gabi, você tem que ir pro teste. Daí, pegamos o nosso carro, fomos pra São Paulo. Quando chegou na linha amarela, o carro pifou. Gente, Gente, eu juro, alguém precisa benzer essa mulher. Eu não consigo entender da onde que tem tanto azar perseguindo uma pessoa só. olha isso, o carro quebrou. Daí tinha um amigo nosso, que é um amiguinho da Gabi na época, o Vitório Gava, que ia pro mesmo teste. A gente ligou pro pai do Vitório e pedimos uma carona. Cheguei lá e eu tinha decorado o texto errado. Me mandaram o texto errado, me mandaram um texto para as crianças mais velhas. Aí eu falei para eles e eles falaram, toma aqui, você precisa fazer este, decore este. Daí ela começou a chorar, falou que não ia conseguir passar no teste. Tinha 8 anos e eu fiquei desesperada, gente. Falou assim, já que você decorou esse teste de crianças mais velhas, vamos ver se você vai conseguir fazer. Sim. E aí, acabou que depois de eu dar o meu piti, eu arrasei no teste. Nos 2 testes, ela fez o mais velho e fez o pra criança mais nova. Sim, eu fiz os 2, gostaram de mim, mandaram eu ficar mais, só que a gente também tava de carona. Então eu não podia ficar tão mais, eu fui ficando até onde eu podia e depois tive que voltar pro Rio. Daí, mais ou menos, depois de uma semana, veio a resposta. O personagem já tinha sido escolhido, mas a Iris Abravanel mandou mudar e colocar ela no lugar. Sim, foi tudo muito assim, de Deus, sabe, gente? Toda a nossa história. E daí, bem na mesma época, me ligam da Globo. Juliana, a Gabi foi aprovada para uma novela aqui na Globo, numa novela da 7. Aprovada para fazer a novela Chiquititas e a novela da 7 na Globo. Qual você prefere? Se você for para Chiquititas, a chance de você mudar de vida é maior, porque é muitos anos de novela e o salário era um pouquinho maior. Em vez de 2.000, eram 4.000. Sim. E aí, escolhi. Daí ela catou e Chiquititas. falou, mãe... Gente, como paga pouco o SBT, né? Assim, eu entendo que 4 mil pra uma criança, mesmo hoje em dia, é uma grana considerável. Mas se você pensar que os pais têm que parar de trabalhar porque tem que ficar cuidando da criança dentro do set, é obrigação legal, é muito pouco 4 mil reais por mês pra você ter a visibilidade do tamanho que é a emissora do SBT. Muito caro, é muito pouco. Nossa, mano, tava passando fome esse SBT na época, né? Eu vou para Chiquititas. Eu falei, tem certeza? Você vai mudar de casa, vai mudar, vai deixar seus amigos. É, porque essa vida é assim, gente. A gente fica se mudando muito. E não muda só a casa, muda de escola, o ciclo, os amigos. A gente tem que largar a mão de muita coisa
pra realizar os nossos sonhos. E eu aprendi isso desde bem pequena. Então, quando falou, vai para São Paulo, eu fui pesquisar escolas boas na região. Tem gente que vai falar assim, como assim, pagava 2.000 e pouco de escola? Minha mãe sempre priorizou a escola. A gente tinha um Celta vermelho, quase caindo aos pedaços, mas a gente tinha uma escola boa. Porque minha mãe, ela sempre acreditou que os estudos podem Mudaria mudar o a vida da destino, pessoa, né, mãe? Sim. A gente morava na casa da minha avó, nessa época, no quartinho que tinha lá. Ficou nós três no mesmo quarto. Mas por quê? Com o objetivo de juntar dinheiro, poder, quando voltasse pro Rio, ter um apartamento um pouco melhor e poder conseguir pagar as contas, né? Sim, Porque né? eu sem poder trabalhar. Sim, minha mãe sem poder trabalhar, porque nessa época ela teve que realmente parar com as trufas. E Porque detalhe, Chiquititas era de segunda a sábado, todos Verdade. os dias depois da escola. que quando eu fui para São Paulo, o pai do Guilherme parou de pagar a pensão. Ele falou, já estão ricas, não precisamos mais pagar a pensão de R$300 pro filho. O incrível salário de 4 mil reais pra uma família. Incrível. Não sejam esse pai, gente. Mas aconteceu muita coisa boa com Chiquititas, Começou né? a aparecer os eventos. A gente foi pra, tipo, muitos lugares do Brasil fazendo pocket show, sessão de autógrafos. Acho que, tipo, uma vez eu contei, acho que, tipo, umas 50 cidades diferentes no Brasil. Eu vejo, eu falo, como que eu fazia? Porque às vezes a gente pegava um avião pra voltar e eu ia direto, tipo, pra minha escola. Eu não sei como que eu fazia, tipo, eu ia... Chegava de mala na escola. Chegava de cada mala na amanhecido. escola, tipo, exatamente. E também a rotina da gravação também era escola, vai pra casa rápido, toma banho, almoça, sai, volta à E noite. detalhe, eu sou muito Caxias, então eu não deixava faltar na escola. E o nosso objetivo com esse dinheiro que a gente tava ganhando era comprar um apartamento, né, mãe? Sim, E a sim. gente conseguiu. No condomínio da Tia Cida, que era um apartamento igualzinho ao nosso, só que com uma piscina. Sim. Ainda tem muita coisa depois disso. Se vocês quiserem saber como que foi pra gente chegar aqui nos Estados Unidos, curte pra parte 3. Gente, com 4 mil reais por mês, elas conseguiram comprar um apartamento com piscina? Eu entendo que faz um tempo, mas um apartamento com piscina? Tá meio estranha essa história. Enfim, agora a gente vai pra parte 3, que daí é onde começa a parte dos Estados Unidos, né? História. Voltamos pro Rio, quitamos o apartamento e começaram os novos projetos para Gabi. Sim, eu fiz participação na Além do Tempo, na Cara do Pai, fiz Secora, Apocalipse. Porém, gente, o meu salário não... Que nem, às vezes eu vejo, não sei quem recebendo 60 mil no mês. Nunca foi o meu caso, nessa época eu tava fazendo No novela. Brasil, Sendo que pagar as despesas. Daí a gente abriu uma empresa, né? Passamos a declarar imposto de renda, tudo como empresárias. Investindo sempre na carreira. Eu lembro que eu fazia canto, violão, atuação, dança, skate, porque é sempre importante a gente aprender coisas novas pra quando chegar um papel, falar, precisa disso. Eu Já posso. sabe, já sabe. Carnaval surgiu um teste pra eu falar inglês, né, mãe? Sim, a Valquíria chamou, falou, ela sabe falar inglês? Eu falei, Conclusão, fomos investir no inglês. E daí começou a surgir a ideia de, possivelmente, nos mudar para os Estados Unidos para aprender a língua aqui. Sim, mas nunca foi uma ideia que a gente falou, vamos. Tinha ali na cabeça e tal. A princípio, a minha mãe tinha falado de se mudar pra Orlando, mas eu falei, mãe, não quero me mudar pra Orlando. Meu sonho é morar na Você Califórnia. até chorou. Eu chorei, eu lembro. Então, indicaram uma escola pra gente, pra Gabi, aplicar pra high school. E eu fui ver como fazia pra tirar o visto de estudante. Sim, aí a gente ficou fazendo os dois no paralelo, porque você tem que aplicar pra escola aqui nos Estados Unidos um ano antes, demora. Eu apliquei pra uma high school de artes, então eu também tinha que mandar a minha audição, sabe? Vídeo atuando, vídeo dançando. E aí minha E mãe... não foi fácil, eu lembro disso. Nossa, Não foi foi um fácil. processo terrível. A gente- Muitas pessoas ajudando pra poder decorar texto, falar inglês muito bom. Eu gravei umas 500 vezes o meu inglês, eu vejo hoje, eu falei, o que é isso? E aí a minha mãe foi vendo quanto que tinha que ter na conta pra poder se mudar nos Estados Unidos e a gente não tinha esse dinheiro. A gente falou, cara, como que a gente vai provar pro governo americano que a gente tem isso? Daí a gente começou a vender tudo. Vendemos carro, vendemos roupa, começamos a fazer brechó, começamos a vender tudo para poder apresentar para os Estados Unidos o dinheiro que a gente tinha que ter. Porque quando você tá com visto de estudante, você não pode trabalhar. Então você precisa provar que você consegue ficar sem trabalhar. Eu recebi a aprovação da escola. Quanto que precisa? Não, pera. Vamos lá.
Quanto precisa visto de estudante Estados Unidos? São R$ 1.500 por mês, 1.500 vezes 6 vai dar $9.000. Pra quem ganhava 4.000 por mês no SBT, não é mesmo? E basicamente, assim, no mesmo tempo, recebi que eu tinha passado pra novela das 6, éramos 6, na Globo. Sim, e foi em junho de 2019 isso. E a escola começaria em setembro e a novela começaria em julho, agosto. Aí a gente conversou na escola e perguntou se eu poderia entrar mais tarde, tipo, depois de um... A gente conversou na escola e perguntou se eu poderia entrar na metade ao invés de entrar no começo. Sim, no inverno, né? Explicou a situação e tal, e eles concordaram. Aceitaram e ela conseguiu fazer a novela. Que foi uma novela... Ele não é o meu Top, pai. que levou o prêmio de melhor atriz. Foi muito importante para o nosso atual visto hoje, que ela ganhou muitos prêmios. E eu tenho muito orgulho dessa personagem, eu vejo as cenas e eu fico, caraca, que demais. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, estudar e fazer uma high school aqui, era uma coisa que poderia, mais uma vez, mudar a nossa história. Eu fiz a novela e consegui pegar o avião com a minha mãe, com meu irmão e com o meu cachorro na maior doideira. Mas esse vídeo tá muito longo, deixa pra parte 4. Gente, se vocês quiserem... Daí a gente vai pra parte 4. Gente, assim, eu entendo que o SBT não pagava muito, que era 4.000. Mas depois ela fez outra novela na Globo, ela tava crescendo na carreira dela. Ela tava indo muito bem até, pra falar a verdade. Eu nem sabia que ela tinha feito tantas coisas. Parte 4, contando nossa história. Dezembro de 2019, nós gente, mudamos pra Califórnia. Veio eu, minha mãe, meu irmão e meu cachorro. Nossa, dezembro de 2019, chegou assim, ó, na portinha de 2020. Coitadas. Chegaram no pior momento possível pra você se mudar. E aí a gente ficou na casa do Pedrinho, né, mãe? Sim, fomos direto para casa do Pedrinho, onde eles nos recepcionaram muito bem por 10 dias até a gente encontrar o nosso apartamento. Sim, aqui na Califórnia as coisas são muito caras, gente. De verdade, é um dos lugares mais caros. E aí a gente acabou optando em ficar todo mundo que eu digo a minha família, no apartamento de um quarto. Aí, em janeiro, cada um começou a sua escola, porque a gente se mudou com o visto F1, minha mãe é F1. Meu visto de estudante, na qual eu tinha o direito de trazer meus 2 filhos como dependentes. Sim, ela tinha que estudar inglês todos os dias. Era todo dia ou quase todo dia? Era todos os dias e era bem traumatizante pra mim, que eu nunca tinha feito inglês na vida e comecei assim numa sala de aula. Sim, e aí eu também comecei na minha high school de artes, como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo que eu passei. E meu irmão também começou a estudar na high school dele, que normalmente a high school aqui, você tem que estudar na high school mais próxima da sua casa. 3 meses depois que a gente começou as aulas, pandemia! Aqui na minha escola, o povo todo de máscara, eu não tava entendendo nada, porque não sabia nem falar inglês direito, e aquele povo de máscara. Você chega assim, tipo, por que tá todo mundo de máscara? Ninguém tava usando máscara até semana passada. Será que aconteceu alguma coisa? Eu abro a TV, mas eu não entendo o que falam. Será que caiu um meteoro? Coitada, mano, pior que deve ter sido bad. Mano, chegou bem na porta, assim, da pandemia. Máscara. De luva, colocando álcool e tal. Daí eu recebi um e-mail da escola falando que ia ficar uma semana sem aula, até descobrirem o que estava acontecendo. Aí no começo, né, todo mundo fica meio felizinho, sem aula, mas Mas aí... eu, né, tava me sentindo... Aí, cara, as coisas começaram a ficar bem complicadas. Quando realmente todo mundo foi pra casa, foi um momento muito difícil. Aprender online, quando você não é inglês fluente, é tipo assim... Péssimo. O que tá acontecendo? Eu não tinha computador na época, a Gabi não tinha mesinha de estudo, então a gente começou a procurar mesa de estudo para se adaptar online e comprar computador para poder estudar, foi o caos, e daí ia no mercado, não tinha água, não tinha comida. Além de ser um momento difícil em geral, financeiramente também estava complicado, porque as coisas eram caras, não estávamos conseguindo aproveitar o que a gente veio aqui para fazer. E pessoas aqui bem próximas da gente estavam meio que incentivando a gente a ir embora pro Brasil. Muita gente não entendia o que podia acontecer e assim, começaram a falar, se eu fosse você, eu ia embora. Mas daí a Gabi ficava arrasada. Eu ficava arrasada. Porque era o sonho dela estar aqui estudando.
O Gui também ficou bem chateado. A gente falou assim, acho que a gente pode então focar no vídeo do YouTube. Começar a fazer vídeo do YouTube, Mais conteúdo. porque também tava caindo meu YouTube, gente. Vocês sabem, né? Antes o YouTube era tipo bam, 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 e depois foi caindo, caindo, caindo. Mas a gente mesmo assim tentou postar numa quantidade maior pra ver se ajudava. Mas não tava dando muito resultado e sem publicidade, sem nada, porque a gente tava aqui. Sim. Então, uma amiga ofereceu que eu podia ajudar ela na entrega de comida. E eu fui, no meio da pandemia, começar a entregar comida. Aí o gato foi me morder. Depois de um tempinho, finalmente, durante a pandemia ainda, eu recebi o convite pra fazer Tudo Igual, Só Que Não. Foi uma esperança pra gente. Foi uma esperança, minha primeira série como protagonista. A gente foi pro Brasil, todo mundo, até o cachorro. E Alugamos um apartamento pra uma amiga minha. Ela queria vir morar na Califórnia, então a gente deixou ela morar no nosso apartamento. A gente começou a gravar e as gravações pararam por causa do Covid de novo, porque deu um ápice maior e tal. As pessoas começaram a pegar Covid dentro do elenco, da produção. E detalhe, a gente não sabia se a gente ia conseguir voltar para os Estados Unidos, porque os aeroportos estavam fechados para o retorno. A gente ficou quanto tempo lá? A gente ficou 6 meses. 6 meses. E conseguimos voltar. Só que aconteceu uma coisa muito grave depois, que eu vou contar no próximo vídeo, que tá... Gente, ela tava com a vida feita aqui no Brasil. Não, eu entendo que tem muita gente que quer ir pros Estados Unidos, mas a vida dela tava feita. Mano, a mina já era famosa, sabe? Ela tinha Instagram com muito seguidor, ela podia crescer muito fácil aqui. E elas teimaram de ir pros Estados Unidos, onde não tinha tudo isso. Então, um pouco de raiva. Um pouquinho de raiva. História, essa parte aqui, traumatizante. Voltamos para a Califórnia depois da Gabi fazer Tudo Igual, Só Que Não. E resolvemos investir todo o dinheiro que ela ganhou na série num novo visto para que a gente pudesse trabalhar aqui. Porque com um visto de estudante você não pode trabalhar. E a gente tava com medo, né? Vai que aparece uma oportunidade e tem que falar não. Aí a minha mãe começou a falar com advogados. Aí, erradamente, a gente foi pro advogado mais barato. Ficamos pro visto de trabalho, habilidade extraordinária. O1 e O2, minha mãe como empresária, meu advogado, falou assim: vocês vão precisar fazer a entrevista. Para fazer a entrevista, vocês podem ir em qualquer lugar fora do país, Estados Unidos. Sim. Até pra Dubai, ele falou pra minha mãe. Ele falou, pode até pra Dubai. Mas aí eu falei, não posso ir pra Dubai que eu não tenho dinheiro pra isso. Mas vamos pro México, que é aqui do lado. E eu fiquei olhando online e achei uma vaga, assim, do nada. Porque era no meio da pandemia, eu acho que a pessoa deve ter ficado com Covid e cancelou. Eu achei assim, tipo, amanhã na Cidade do México. Eu falei, bora pra Cidade do México. Aí a gente foi, dirigiu 1h30 até Tijuana, que é a divisa. Deixou o carro no aeroporto, pegou o avião e fomos para a Cidade do México. Fizemos a entrevista e voltamos para Tijuana, na qual a gente alugou um apartamentinho, tal, pelo Airbnb, então aproveitamos. Porque a gente tinha que esperar, porque o passaporte ficou na Cidade do México, né? O pessoal ia ter que analisar tudo primeiro e depois devolver pra gente. Normalmente demorava uma semana para ficar pronto. Só que passou uma semana, passou 10 dias e nada. Eu ficava toda hora olhando, porque eu precisava voltar, a gente precisava voltar. Aí, finalmente, apareceu a resposta. Só que não foi uma resposta boa. Foi falando que a gente ia precisar de uma nova entrevista. E a nova entrevista não estava available, porque estava em pandemia, então estava tudo fechado. Tudo fechado. E o passaporte com eles. Então a gente não poderia voltar para casa. E agora o que fazer? Meu Deus, catamos e compramos um novo ticket para a Cidade do México para pegar o tal passaporte. Mas a gente achou que seria fácil, mas chegou lá. Não, eu não achei que seria fácil, não. A gente não tinha agendamento. E você só pode entrar no consulado com agendamento. Eu tive que praticamente invadir o consulado, implorar pra me ouvirem. E eles são todos sistemáticos, assim. São muito. E eu, pelo amor de Deus, me escuta. Isso que tá acontecendo comigo. Preciso voltar pra casa. Meu cachorro ficou em casa. Doente. Tá tudo lá. Eu só preciso do nosso passaporte de volta. Por favor. Tinha gente que cagava. Mas aí tinha gente que falava assim, vai falar com fulano de tal, vai falar com fulano de tal, blá, 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 blá. Aí chorando. No final fizeram um documento pra gente assinar como tava recebendo o passaporte, deram o passaporte de volta e a gente falou, ok, bora pra Tijuana de novo. A gente tava tipo assim, conseguimos, é o final. Coitados. Pegamos o voo de novo pra Tijuana, pegamos o carro e vamos embora. Fomos, e aí é tipo um pedágio assim. E aí as pessoas pedem os seus documentos pra ver se você pode entrar. Daí na hora que eu entreguei meu passaporte, ele checou, ele falou, qual é o seu visto? Eu falei, de estudante. É interessante essa história, né? Ele, não tem visto de estudante aqui não. Eu falei, como assim? Não tem? Um dia desse eu ainda tava pagando. Semana passada eu paguei escola ainda.
Daí ele falou, não tem visto. Daí mandou a gente para uma salinha. Essa salinha, eu tenho pesadelo com essa salinha. Foi horrível, gente. Gritavam com a gente como se a gente fosse bandido. Nunca fui tratada assim na minha vida, de verdade. Senta! Senta, sit down! Falando com a gente como se a gente estivesse assim, querendo invadir os Estados Unidos. Falando, se eu fosse vocês, eu ia embora pro Brasil. Muito ruim mesmo. Gente, é o tratamento que os americanos dão. Você quer o quê? Você tá indo pros Estados Unidos, você não pode esperar que eles tratem você como um ser humano. Não é assim que funciona, galera. Ainda mais imigração. Nossa, imigração, se eles pudessem sair com uma arma e todo mundo, eles faziam. É que eles não fazem porque daí iria muito problema com vários outros países daí. Eu já não entendo inglês aí, não entendo muito bem inglês. E eu nervosa, não entendia nada, não escutava nada. E eu tinha que me virar, porque minha mãe não entendia muito e meu irmão não fala. Então eu que tive que dar a cara a tapa. Foi muito ruim mesmo. Eles escoltaram a gente embora. Tipo assim, veio um carro seguindo a gente pra gente não entrar pra Califórnia. E fomos sentido México novamente. Daí eu parei o carro assim, logo assim, perto do border mesmo, pra pensar o que a gente ia fazer. Daí eu liguei na minha escola de inglês. O Vinícius estava até de folga na época. Mas ele falou, Juliana, eu vou tentar te ajudar. Daí ele olhou no sistema e falou, Juliana, seu visto foi cancelado porque você foi aprovada para um novo visto. Falei, meu Deus do céu, então eles estavam certos. E olha, uma coisa, depois a gente descobriu que a gente não poderia ter ido em qualquer lugar do mundo. A gente teria que ter voltado pro Brasil para fazer essa entrevista. Então, o advogado, ele errou com a gente e ele sumiu. Porque durante esse tempo que tava tudo isso acontecendo, a gente ligou e eles deram Só a Gabriele, que era funcionária dele, até... Advogado? Que advogado? Eu? Nem sei do que vocês estão falando, eu nunca te vi, moça. Se pá que eu já te vi na TV uma vez. Mas eu, advogado? Chato sumir isso aqui. Mas mesmo assim ela também não sabia muito como ajudar, porque ela não é advogada, ela era, sei lá, assistente dele. Era assistente dele. Daí foi quando uma amiga minha, Tati, falou pra mim, Juliana, eu vou falar com um advogado top aqui, que é o Léo da Raymond. E ele vai te ajudar. Daí eu recebi um direct dele, com o número de telefone dele, falando, liga pra mim. O Léo, ele foi um anjo na nossa vida, porque... Gente, sério, eu tava me sentindo como se não ia ter mais volta, não ia nunca mais poder voltar, não ia poder ver meu cachorro, porque o cachorro tava doente lá. Eu achei que acabou o meu sonho, de fato. E o Léo falou, calma, gente, olha, eu vou ajudar vocês, pode ficar tranquilo. Aí ele falou, realmente, vocês têm que voltar pro Brasil, volta o mais rápido possível, compra essa passagem e volta. A gente marca uma nova entrevista pra vocês fazerem lá. E a gente ficou hospedada num hotelzinho bem beira de estrada. Sim, porque não tinha mais dinheiro. A gente não tinha mais coisa guardada, a gente tinha gastado tudo já. Porque é caro, gente. Visto, essas coisas, não é uma coisa baratinha, né? Não, realmente, porque vocês viajaram de país pra país com um monte de coisa, gastaram com visto, gastaram com tudo, mano. Todo o dinheiro que você ganhou na sua carreira foi jogado nessa coisa aí. Acabou tudo aí. E daí eu comprei o ticket pelo cartão de crédito do Brasil, que eu ainda tinha na época, pra ir pro Brasil fazer a entrevista e ficamos, acho que se eu não me engano, 2 dias ainda no México. Foi bem ruim. Minha mãe também, ela teve que pagar, acho que foi $600 é mesmo, pra uma pessoa poder pegar as malas. Atravessar a pessoa, a Dani na época, uma amiga Dani, ela atravessou o border a pé pra entrar no México, pegar meu carro e voltar para os Estados Unidos. Aí a gente foi finalmente pro aeroporto, depois que a gente comprou a passagem. Tivemos que pagar multas no aeroporto. Por ter ficado ilegal no México. Então, a gente também não é mexicano, né? A gente teve que tirar dinheiro de onde não tinha por causa de tudo isso. Ficamos 35 dias no Brasil. Deu tudo certo a entrevista, porque procure advogados realmente bons, tá? Não vai só pelo primeiro que aparece, pelo preço, porque senão você vai acabar gastando mais do que o advogado. Deu tudo certo, a nossa entrevista foi um sucesso, foi maravilhosa. A gente voltou com o nosso visto carimbado. E mais coisas aconteceram. Temos mais histórias por aí. Gente, que bom que elas conseguiram, né? Assim, vou ser bem sincero. Eu jamais passaria por essa humilhação toda só pra ficar num país, de verdade, assim. A não ser que eu tivesse a obrigação de ficar, fosse minha última opção de vida, eu jamais faria isso. Ainda mais porque ela tinha uma carreira totalmente promissora no Brasil. A mina tava fazendo novela atrás de novela. Nem 20 anos e já fez o quê? 8 projetos?
Desses 8, 3 com absurda visibilidade no Brasil. Ah, não, desculpa. Tem que ter muita vontade de querer fazer um ensino médio fora, assim. Que não vale a pena. Olha o tanto de dinheiro que ela perdeu. Só que daí a gente vai para o último vídeo, tá? Que é quando elas desistiram quase. Que já pensamos em desistir de morar nos Estados Unidos. A língua. Eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, ainda continuo. Não, você Engatinhando. melhorou muito. Ah, mas eu tô engatinhando, tô falando que nem uma criança de 2 anos de idade. Mas consegue bater um papo. Mas no começo foi muito difícil mesmo. Isso pra mim é uma coisa muito difícil, inclusive assim, vai no médico. Como que eu vou falar com o médico? Vai no veterinário levar o Léo, por exemplo. Como que eu ia falar com o veterinário? Eu ajudo. Então eu dependia muito de outras pessoas no começo, porque a Gabi também não falava tão bem inglês, nem o Guilherme. Então isso daí fez eu pensar em desistir muitas vezes. E às vezes ainda, por isso eu ainda penso. E você? Eu tinha uma carreira bem consolidada, mais ou menos, no Brasil. Claro, não era, sei lá, bam, 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 mas eu trabalhava bastante. Nunca ficava, tipo, muito tempo parada. E aí, mudando pra cá, as coisas mudam, né? Porque começa do zero. Então, essa coisa, essa pressão também, porque tem muita pressão externa. Gabi não vai voltar a fazer novela? Gabi isso, Gabi aquilo. Diretores, produtores, agentes, tipo... Aí, às vezes, a gente fica, será que eu fiz merda? Eu era administradora de Não que a minha opinião tenha algum valor, mas na minha visão, sim. empresas no Brasil. Eu era empresária antes da Gabi nascer, até a Gabi crescer um pouquinho. Depois eu passei a ser empresária da Gabi. E aqui eu tive que começar a ser babá. E eu amo criança, mas às vezes a gente pega umas criancinhas meio que Animada, é que maltrata. complicada. E assim, quando a criança começa a te maltratar, eu muitas vezes pensei em desistir. Sim, minha autoestima vai lá Minha mãe embaixo. voltava muito triste pra casa. Assim, já teve situação assim, a criança chutar e falar, ah, sai daqui, vai embora. Que o motivo que mais já me fez pensar em desistir foi ver minha mãe triste, tipo, quando a minha mãe se sente muito sobrecarregada. Cara, não me cai isso na cabeça. Mano, tinha uma carreira consolidada, tinha respeito, visibilidade. Ela tinha até uma certa facilidade para conseguir publi de marca. A mãe dela tinha uma vida muito mais confortável aqui. E tudo isso para ir para um país em que você não tem mais uma carreira e a sua mãe tá cuidando de criança e passando às vezes por períodos ruins. Não sei, eu acho que isso é. As pessoas acreditam demais numa coisa que não é tudo aquilo. Tudo por causa de ideologia. Eu não gosto de ver minha mãe triste. E aí, por isso que às vezes eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tem que trabalhar muito. Minha mãe, que saco, gente. Hoje foi um momento muito difícil pra mim. Sim, tipo, minha mãe trabalha muito, cara. Minha mãe não tem tempo pra nada. E mesmo assim, todo o dinheiro vai pra pagar aluguel, comida. E aí, isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais, só que... Aí, esse é o motivo maior, assim. Isso, logo no começo, meu filho chegou pra mim e falou, mãe, você não é mãe. Você não é mãe, você é provedora. Me julgando, sabe? Isso pra mim foi muito difícil, porque eu sou pai e mãe. E, não, pera aí, eu fiquei com raiva. Não, você é mãe também, você não é provedora. Você é mãe, caramba. Nossa, que palavra. Mano, eu não vou falar nada porque daí eu ganho processo. Eu quero dar o melhor pra eles, mas aqui, infelizmente, é muito dinheiro, gente, que tem que ter pra você conseguir sobreviver aqui. É muito difícil e as pessoas têm essa visão de tipo assim, ai, vai mudar, vai ser tudo fácil, vai conseguir emprego rápido. É muito difícil até pra quem mora aqui, é americano, então pra gente que é imigrante, não tem o inglês perfeito. A Sabe? gente não consegue ter um plano de saúde aqui, porque um plano de saúde aqui é surreal de caro. Tanto que às vezes fala assim, ah, tô achando que eu tô ficando doente. Gabriela não vai Pelo ficar amor de doente, Deus, não. fica doente, já. Porque se ficar, tem amiga nossa que já ficou doente, que é $8.000. De um dia pra tomar de um um dia pro sorinho outro. no hospital. Esses momentos são bem difíceis. Sim, os momentos que... Logo que a gente chegou aqui, começou o Guilherme dar problema na escola. E ele disse que ele não entendia também as coisas e foi tudo novo pra ele, então ele começou a dar trabalho. Mas aí depois ele deu de novo. E eu não consegui comunicar com a escola. Chegar lá com o Google Tradutor, mas daí
o Wi-Fi não pegava, a internet não pegava e eu dentro da salinha tentando falar com a professora e a professora não me entendendo. Então, esses momentos também eu falei, gente, eu vim pra cá para os meus filhos estudarem. O que eu tô fazendo aqui? Um momento que eu já fiquei muito triste foi que na high school, eu sou uma pessoa, gente, que eu não sou falsa e eu não fico tentando ser amiga de todo mundo. E eu não quero ter pessoas só pra ter pessoas pra passar o tempo. Então, na escola, a minha melhor amiga é a Alissa. A Alissa tava sempre estudando. Então, às vezes no recreio, ela tava estudando. Às vezes eu ia estudar também, mas eu ficava muito sozinha no canto. E aí E nós brasileiros, acho que a gente é muito intenso, né? A gente gosta de abraçar e gosta de amigo. E aqui também faz muita falta pra mim também isso. Ainda mais nos últimos anos, eu não sei, é muita... as pessoas esperam muito de você, do seu futuro. Você tem que saber pra onde você tem que ir pro college, você tem que ter a sua vida toda planejada. E aí é todo mundo meio que fingindo tá bem. Fizemos esse vídeo. Pra mostrar a realidade e dizer que nem tudo são flores. E que às vezes você vê na internet uma coisa, acha que a vida da pessoa é perfeita, mas assim como você também tem seus momentos pra baixo, nós também temos, todo mundo tem. E é isso, vamos juntos, não vamos desistir, não vamos deixar que nossos momentos de fraqueza... Filha. Eu vou tentar, tô tentando, te juro, te amo. Coitada. Não desiste, não. Você vê que a mãe dela só tá tentando. A filha falando, não, a gente vai conseguir, não vamos deixar cair. E a mãe dela quase chorando, tipo, meio que assim, pedindo, por favor, eu vou tentar, mas eu não garanto, tá difícil. A gente é muito triste quando isso acontece, porque é literalmente, é uma vida totalmente perdida e destruída. Não tô falando que elas estão perdidas e destruídas, mas é basicamente uma vida inteira de trabalhos bem-sucedidos, de família, de uma casa quitada, sabe? De um estabelecimento de um suporte financeiro, um suporte trabalhista, um suporte familiar totalmente já feito e consolidado. E foi tudo destruído por causa de um sonho americano, sabe? É triste. Eu espero que elas fiquem bem. Eu espero que com, né, esse vídeo, que também tá dando bastante views, elas consigam pelo menos ganhar um pouco de AdSense, né, do TikTok, volte a ter mais vídeo no YouTube, pra conseguir ter uma grana a mais. Porém, é triste ver que basicamente toda a carreira dela e todo o conforto da mãe foram destruídos em nome desse sonho americano. Eu peço para você que se inscreva no canal e me fale o que você achou de tudo isso, porque eu sei que a gente tem que trabalhar para fazer as coisas, que a gente vai passar dificuldades na vida, mas eu acho que tem dificuldades que a gente não precisa passar, que elas só são inventadas. E nós acabamos tendo que passar por elas por ideias que são só ideias, no final das contas. Não refletem a realidade. Me fale aqui o que você achou dessa história toda e nos vemos no próximo vídeo. Ah, hype o vídeo também se você puder, tá?